partir de agora você ouve o programa Aos Pés da Cruz. Um programa da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Santa Inês 1, em São José dos Campos. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Está começando mais uma edição do nosso querido programa Aos Pés da Cruz. E hoje, um dia muito especial. Glória a Deus, todos os dias são especiais. E hoje é mais um dia. Teremos hoje o quadro Louvores que Marcaram Época. E teremos uma roda de conversa muito interessante sobre como servir a Cristo. Como você é um seguidor de Jesus? Como definir isso? Como é a sua conduta? Vamos falar muitas coisas a esse respeito, amém? Mas antes de tudo isso, eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração. Está em Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 38, que diz assim: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. E ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor, e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Glória a Deus, né? Todo mundo conhece essa história de Marta e Maria, mas uma grande lição que esse texto nos ensina é que nós temos muitas coisas para fazer nessa vida, muitas responsabilidades. E isso nos causa ansiedade, nos causa preocupação, nos causa estresse. Mas Jesus está dizendo aqui que uma só coisa é necessária. E a Maria escolheu a melhor de todas, que é estar aos pés de Jesus. Entre fazer e desfrutar, meu irmão, prefira desfrutar. Desfrute da sua casa, desfrute dos seus bens, desfrute da sua família, desfrute da presença de Deus. E esse é o tempo de você estar agora conosco, desfrutando desse tempo, aprendendo o que o Senhor tem a nos ensinar. Amém? Esse é o programa Aos Pés da Cruz. Agora nós vamos escutar um louvor. Glória a Deus por isso. E durante esse louvor vai compartilhando. Vai compartilhando essa live no seu Face, vai compartilhando essa live no WhatsApp, vai compartilhando essa live nos seus grupos de família, grupo de igreja. Vamos pregar a palavra de Deus. Amém? Programa Aos Pés da Cruz, começando agora em nome de Jesus. O Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Coração
Rei da glória é Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória, Rei da glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória, Jesus. Somente a Ele adoramos, somente a Ele exaltamos. Ele é digno de louvor e adoração. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Aleluia! Só quero ver você. Eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar?
O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem? Glória a Deus! Aleluia! Quantos louvores abençoados aí, né? Deixa entrar o Rei da Glória agora na sua casa, no seu coração, na sua vida. Glória a Deus! Esse é o programa Aos Pés da Cruz, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos, congregação do Santinês 1. Nós somos pastoreados, liderados pelo nosso pastor Noé Aparecido. Glória a Deus pela sua vida, pastor. E o propósito do nosso programa é levar até você o Evangelho prático, não só na teoria. Nós estamos aqui preocupados em levar até você o verdadeiro Evangelho. E o Evangelho só faz sentido se nós praticarmos os ensinamentos deles, né? E aqui estão os nossos convidados especiais. Quero fazer a apresentação aqui. Primeiro eu vou apresentar aqui o meu escudeiro, irmão Joel. Pai do Senhor, irmão Joel, bom dia. Pai do Senhor, Saulinho, bom dia. Pai do Senhor a todos que estão nos assistindo. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, né? Glória a Deus por isso. E está aqui também, figura conhecida aqui também, todo mês está aqui conosco, né? O irmão Pedro. Pai do Senhor, irmão Pedro, bom dia. Pai do Senhor, pastor Saulo, Pai do Senhor, vocês ouvintes da Rádio Shalom. E é mais um prazer estar novamente aqui para nós conversarmos um pouquinho de como seguir a Cristo. Amém. Está aqui também do outro lado da mesa aqui também a irmã Raquel. Pastor, irmã Raquel, bom dia. Pai do Senhor a todos. Amém, glória a Deus. E aqui no meu lado aqui, esse aqui foi difícil negociar. Negociar o passe dele foi difícil, né? Mas graças a Deus atendeu o nosso convite. É um irmão muito amado nosso lá, pastor Osvaldo. Pastor, irmão Osvaldo, bom dia. Paz do Senhor, pastor Saulo. A paz do Senhor para todos aí. Diácono Pedro, jovem Joel, jovem Raquel. São jovens aí atuantes, estão sempre ajudando em tudo a nossa congregação e está aí no programa. Isso é uma bênção, né? Glória a Deus. E a paz do Senhor para todos os ouvintes aí que estão nos assistindo. Estão nos assistindo. Muita gente já assistindo, né? A irmã Rose Marques, né? Que é amiga, né? Conhecida do pastor Osvaldo. O irmão Douglas também, lá de Natividade da Serra. Um abraço, meu amigo. Vários irmãos aqui. E vocês são os nossos convidados especiais, né? Tem uma mesa aqui. Ninguém está vendo, só eu que estou vendo essa mesa. É sua. É a mesa virtual, né? A cadeira virtual aqui
que você também pode estar comentando, falando, né, expressando a sua opinião, que nós oportunamente estaremos lendo aqui, né, a sua opinião a respeito dos assuntos que nós iremos tratar aqui nessa manhã. E o primeiro quadro agora é um quadro muito especial, é um quadro que vai falar da história, na nossa história musical, né? É o quadro Louvores que Marcaram Época. E hoje nós vamos falar de uma banda que quebrou todos os paradigmas, que quebrou todos os preconceitos. Muitas pessoas lembram com carinho das suas canções. E o irmão Joel vai falar um pouco dessa banda aqui conosco, aqui, né, irmão Joel? Isso aí. Hoje nós vamos falar de uma banda que realmente, pastor Saulo, ela revolucionou, né? Uma coisa que era muito fácil de acontecer era as bandas revolucionar. Porque antigamente os ritmos eram todos os mesmos, os padrões eram todos os mesmos, e aí vinham essas bandas mais jovens e colocavam ritmos diferentes nas músicas, e colocavam padrões diferentes nas músicas, e aí eles revolucionavam. E sempre que eles revolucionavam, havia também um confronto de uma outra parte. A resistência. Sempre existe a resistência, né? Sempre existe a resistência. E essa banda é uma banda que enfrentou muita resistência, até mesmo para cantar nos templos. Porque realmente tinha essa resistência mais conservadora, que falava, não, o rock não é de Deus, não, o rap não é de Deus, o reggae. Né? E eles introduziram esse tipo de música na igreja. Eles são uma das bandas que também influenciaram várias outras bandas, como Oficina G3, Banda Resgate, Cates Barneia, que veio posteriormente. E essa banda que nós falaremos hoje é a Banda Kadosh. Tá vendo? Glória a Deus. Uma banda Kadosh. Uma banda que a gente às vezes não ouve muito falar. Mas é uma banda que com certeza você já cantou um dos hinos deles. Eu acho que provavelmente todos aqui já ouviram o hino do Filho Pródigo. Filho Pródigo. Vamos ouvir então? Vamos ouvir Filho Pródigo. Vamos matar a saudade então. Banda Kadosh, música Filho Pródigo. Depois de tanto sofrer, o filho volta e fala: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser tratado como teu filho, mas trata-me como teu trabalhador. E o pai o recebeu. E esse pai está aqui. Um filho perdido voltou arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nessa vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. O seu filho
cantar? E você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera, de braços abertos, ó, vem sem demora, dá com Jesus. Glória a Deus. Tá aí, Banda Kadosh. É isso aí, Banda Kadosh, Glória a que Deus. começou a sua história em 1970, na década de 70, né? Não exatamente em 1970, mas na década de 70. E essa banda também que teve na sua formação vários músicos famosos, entre eles Ted Furtado, que é um grande baixista, que atualmente está tocando na Dedo Brás, já tocou na banda da Renascer, e também o Bal Furtado, que é um excelente baterista também, já tocou no Renascer Praise, tocava na banda Kadosh, e são músicos usados por Deus. Glória a que Deus. fazem o seu chamado com muita determinação e com muita excelência também. Glória a E Deus. também teve uma outra música que eles lançaram que teve muito sucesso. Foi Há Momentos. Já ouviu? Há Momentos. Já cantei muito já. Há Momentos. Vamos ouvir então Vamos Há Momentos? ouvir? Glória a Deus. Isso é bonito, isso é bonito. Que a gente pense em olhar atrás, mas quando a gente clama pelo nome de Jesus, Ele nunca nega a sua ajuda. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus.
Glória a Deus. Ele nos ajuda sempre. Amém. Glória a Deus. Que hino maravilhoso, né? Letras poderosas, letras na qual mexe com o nosso coração e com o nosso entendimento. Uma das coisas que eu acho interessante, Joel, e os irmãos aqui, é que a banda Kadosh começou a se destacar no momento que não tinha internet, não tinha YouTube, né? Verdade. Não tinha esses meios. Hoje está muito assim, vamos dizer assim, o acesso está muito mais facilitado para as pessoas do que antigamente, né? Sim, hoje acaba até sendo mais rápido, né? Até mais rápido, né? Se cair na graça do povo, né? Aí o povo começa a visualizar, começa, né, a ver as produções, né? E a banda Kadosh veio numa época, porque eu, graças a Deus, eu sou nascido e criado na igreja, né? Tenho 37 anos. E eu lembro que quando começou a tocar a banda Kadosh, muitos pastores proibiam. Não, essa banda não é de Deus, o ritmo não é de Deus, né? Mas a Bíblia não fala qual é o ritmo, é de Deus ou não. Eu entendo que o que tem que ser consagrado é a letra. Verdade. Né? A mensagem que ela está passando. A mensagem que está passando. Então, a banda Kadosh fez parte, sim, da minha adolescência, da minha juventude. Eu já me aventurei em cantar avulso, né? E uma das músicas que eu cantava era O Filho Pródigo, da banda Kadosh. Né? Sim, essa daí é icônica mesmo. É muito a característica dele. A gente fala de banda Kadosh e já se lembra dessa música. E a segunda música, Há Momentos, nós cantávamos muito assim em louvor congregacional, né? Que a igreja toda cantava, né? Então, glória a Deus pela vida da banda Kadosh, pelo ministério, pelos frutos, né? Que ela tem desempenhado, né? Tem dado, né? Tanto é que você estava falando que influenciou muitas outras bandas, ministérios, né? Sim. Então, se esse vídeo, se esse programa chegar até um dos familiares da banda Kadosh, está aqui a nossa pequena, singela homenagem a vocês, e agradecemos a Deus por vocês terem a coragem, a ousadia de louvar o Senhor, de fazer a obra de Deus em meio a uma era de muito preconceito, de muita religiosidade, e na qual vocês quebraram tudo isso, venceram tudo isso, né? Então, Deus abençoe a vida de vocês, amém? Glória a Deus. E esse é o quadro Louvores que marcaram época. Isso aí. Nós temos um canal no YouTube, nosso canal é Evangelista Saulo Nunes, programa Aos Pés da Cruz, e lá tem um playlist dos louvores que marcaram época. Lá estão todas as pessoas, todos os cantores na qual nós já falamos aqui, né? Ademar de Campos, tantos que nem me vem na mente, né? Estava sumindo na mente. Tem lá, se você quiser estar relembrando a nossa história, é só estar acessando lá. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Dos nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer esse programa com muito amor e carinho, né? E o nosso primeiro patrocinador, pastor Oswaldo, ele tem um ministério. Nosso primeiro patrocinador. Ele tem um ministério, o Ministério de Socorro. O William não está aqui, mas eu falo, clama a mim e responder-te-ei. Isso. É o irmão Carlos, Alto Socorro Carlos, né? Agora, São José dos Campos está em obras, né? Tem obras em tudo, qualquer lugar dessa cidade, e é muito comum o carro parar no meio do caminho, né? Já parava por normal, agora com obra é aí que a possibilidade aumenta, né? Então nós temos um irmão abençoado aqui, Alto Socorro Carlos. Olha só o telefone dele. O telefone dele é 12-99713-3658. Repetindo, 12-99713-3658. Alto Socorro Carlos. O nosso segundo patrocinador, ele já esteve aqui no nosso programa aqui, uma pessoa muito carismática, muito simpática. Ele é o nosso vice-dirigente lá da nossa congregação,
pastor Daniel, e ele tem a marcenaria Carvalho. Você que está precisando planejar, né? Comprou um apartamento, está iniciando um negócio lá na sua loja, né? No escritório. Temos aí a solução. Pastor Daniel, marcenaria Carvalho. O telefone dele é esse, ó, 12-98804-2639. Repetindo, 12-98804-2639. A nossa terceira patrocinadora é a Clínica Sorriso 10, clínica odontológica. Você que está precisando de um tratamento dentário, colocar aparelho, né? Aparelho ortodôntico, irmãos. Ele tem que ser avaliado com muita responsabilidade, né? Hoje em dia não é só dinheiro. Hoje em dia você tem que se preocupar com quem está fazendo o serviço, porque muitas vezes quando a pessoa vai colocar um aparelho, ela vai sofrer porque não foi colocado corretamente, não foi avaliado corretamente. E a Clínica Sorriso 10, ela tem esse trabalho, tem esse cuidado de estar fazendo essa avaliação, ótimos preços, pagamento facilitado. Lá também tem programa de prevenção, implante. Olha, todos os tratamentos dentários, a Clínica Sorriso 10, doutora Greuza, está nos ouvindo aí. Deus abençoe, doutora Greuza, obrigado aí pela ajuda, Deus é contigo. E o nosso quarto e último patrocinador, né, é o nosso irmão Creiton. Glória a Deus pela vida do irmão Creiton. Ele tem uma oficina e ele faz milagre na oficina. Ele transforma carro velho em carro novo. É o milagre da restauração, né? E a mecânica dele o nome é ESG, Jateamento e Oficina. Você que está precisando reformar seu carro, fazer o motor, mexer com a pintura, tá aí o nosso irmão aí, irmão Creiton, ESG. O telefone dele é esse, ó, 12-98708-0061, repetindo, 12-98708-0061. Glória a Deus pela vida dos nossos patrocinadores. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos escutar um louvor, e esse louvor fala muito comigo, e que vai falar do nosso tema aqui, para iniciar a nossa conversa aqui, né? Então escuta esse louvor muito lindo. O nome do louvor é Essência de Deus. Amém? Escuta esse louvor e depois nós retornaremos para estar falando sobre como seguir a Cristo. Amém? Deus abençoe. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, não busque interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuro,
fosse alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar o sino que insiste em tocar. Se dentro de mim não valesse o Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Se não tivesse amor, que proveito teria, né? Glória a Deus. Esse é o programa Aos Pés da Cruz, né? Programa feito para você. E agora nós estaremos aqui agora, né? Falando um pouco sobre a importância e qual é o preço que se paga no Evangelho. Embora a salvação ela é gratuita para nós, porque a salvação ela custou a vida, a obra do Filho de Deus. E qual é o preço que se paga em seguir o Evangelho? Como é? O que significa verdadeiramente seguir a Cristo? Essa é a nossa temática de hoje. Irmão Pedro, o que significa verdadeiramente seguir a Cristo? Paz do Senhor novamente, irmãos. Nós vamos discorrer bastante coisas a respeito disso nesta manhã, né? Primeiramente, significa que Jesus tem que ser tudo para nós, né? Primeiramente, seguir a Ele tem que ser tudo para nós, nossas vidas. E depois no Evangelho lá a gente vai ver que Ele fez uma pergunta: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Às vezes a gente pensa que servir a Cristo é estar na igreja quarta, sexta, sábado, domingo, cooperando, mas não é tudo, não é só isso, né? Para servir a Cristo precisa de renúncia, tem que ter amor, tem que ter sacrifício e tem que ter gratidão, né? E nós nos colocarmos como um privilegiado, porque seguir somente não é seguir por caminhar, né, à toa. Tem que ser uma coisa que você coloque, que você foi um escolhido, um chamado. Então isso tem que tornar-se para nós um privilégio, né? É o que eu penso, né? Na palavra de Deus diz assim, nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, né? O comando de Jesus de segue-me aparece repetidamente nos evangelhos. E em muitos casos, Jesus estava chamando os 12 homens que se tornaram seus discípulos. Mas outras vezes, ele estava falando para quem o quisesse, ele estava falando para quem quisesse o que ele tinha para oferecer. Né? Então, o chamado não era só para os discípulos. Para os 12, exatamente. Era para todos. Exatamente, né? Ele falou isso para a multidão, depois. Lucas, né? 9, versículo 23. Né? Então, a gente precisa parar e analisar um pouquinho a respeito disso, né? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa simples, e não é, irmãos. Não é. Pessoas têm perdido a sua vida para o reino de Jesus. Custa. Né? Se a gente for verificar mais para frente, os discípulos foram decapitados, foram mortos, assassinados, né? E isso não é diferente nos dias de hoje, né? Como nós somos austerizados, né? As pessoas olham com um olhar diferente para nós, mas nós não podemos recuar. Nós temos que prosseguir levando a mensagem. É para isso que nós somos chamados, é para isso que nós somos separados.
Os irmãos podem debater aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Em Lucas 9, versículo 23, está aqui o texto na qual o irmão Pedro disse aqui. Jesus falando: depois disse a todos, estou lendo numa linguagem atualizada: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Então, a primeira coisa, servir a Cristo não é servir a si mesmo. Começa por aí. Esse é o primeiro critério. Então, Jesus ele chega para todos. Aqui Jesus estava no auge do seu ministério, todo mundo querendo ver quem era Jesus, todo mundo seguindo Jesus. Jesus é o homem que faz milagres, Jesus é o homem que faz isso, faz aquilo, ressuscita os mortos, cegos começam a enxergar, surdos começam a ouvir. E Jesus então ele chega para aquela multidão, né? É o que o irmão Pedro disse aqui, e ele disse a todos, ele estende esse convite a todos: se alguém quer ser meu seguidor, primeiro ponto, que esqueça os seus próprios interesses. E aqui eu penso que todo mundo, a maioria das pessoas são reprovadas, porque quantas vezes, né, pastor Oswaldo, as pessoas seguem a Cristo por interesse, por ter um interesse financeiro, por ter um interesse de status, né? Por ter um interesse assim de querer aparecer na mídia, tal, né? A questão do interesse é muito importante, né, pastor Oswaldo? Com certeza. Só que o interesse do ser humano é um interesse voltado mais para a vida humana. A vida humana. E aí que a gente entra em contradição, porque Jesus fala para que a gente foque na parte principal, que é a vida eterna. A vida eterna. E aí a gente entra em conflito, porque, logicamente, a gente aceita Jesus por interesse mesmo, né? A gente tem interesse. Qual o maior interesse de aceitar Jesus? É a vida eterna. Mas, a princípio, a gente procura Jesus por causa de um interesse humano. Sofrimento, doença, prisão, preciso de um milagre, perseguição, conflito no lar. Mas Jesus ele nos dá essa vitória para nós. Mas também e essa não é a garantia. Ele falou que a gente teria aflições. E aí a gente fala: será que Deus está comigo mesmo? Há momentos em que a gente pensa: será que eu estou agradando ao Senhor? Será que eu estou realmente seguindo a Cristo? Ou estou no caminho oposto? Eu estou no 180 graus oposto? Porque parece que Jesus não está junto comigo. E a gente tem que saber que seguir a Cristo é muito mais além do que isso. É muito mais além do que isso. Porque assim, o que o pastor Oswaldo falou uma coisa muito interessante. É que muitas vezes as pessoas querem seguir a Cristo. Por que você está seguindo a Cristo? Aí a pessoa vai falar assim, né, Raquel? Eu estou seguindo a Cristo porque eu não quero sofrer. Eu estou seguindo a Cristo porque o meu primeiro contato com Cristo foi através de um sofrimento, através de uma luta, através de uma tribulação. Fui na igreja, ouvi a palavra de Deus, né? A gente vê isso quando muitos irmãos contam seu testemunho de vida. Eu aceitei a Cristo porque eu estava na pior, estava terrível, tal. Só que isso gera uma ilusão na cabeça da pessoa. Estou aqui agora, não vou mais sofrer. O sofrimento vai aumentar mais ainda, né? Por quê? Porque quando nós seguimos a Cristo, nós vamos falar disso daqui a pouco, nós entramos em oposição com o mundo. Nós entramos em oposição com o mundo. Há uma guerra, né? Nós entramos em oposição. Então o mundo vai se opor. Exatamente. Por isso que Jesus fala que no mundo vocês vão ter sucesso? Não. Aflições. No mundo vocês vão ter muito dinheiro? Não. No mundo vos tereis muitas aflições. Muitas aflições, mas tenha bom ânimo, né? Tenha bom ânimo. Então, para seguir a Cristo, o primeiro critério é: esqueça os seus próprios interesses. Isso é algo terrível. Porque todos seguem alguma coisa, né? Um segue amigo, outro cultura, família, né? Um escritor, um pastor, um cantor, desejos, né?
somos egoístas, né? E seguimos a nós mesmos. Exatamente. Né? Mas o seguir a Deus é uma coisa muito especial. Muito especial. Né? Que todo cristão, todo servo de Deus, e você também que ainda não é, seguir a Deus é uma coisa muito gratificante, como o pastor Oswaldo colocou aqui, porque nós temos um desejo de um dia morarmos no céu com Ele, né? Pois é. Então também nós tivemos uma escolha por interesse, mas o interesse é onde nós queremos que você também vá estar conosco. Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja e nos levarmos, é para lá que nós queremos que todos vocês que também nos ouvem estejam juntamente conosco, né? Que é a salvação, porque nós estamos neste mundo para levar a mensagem de Deus e alcançarmos a salvação eterna. Esse é o objetivo do crente, esse é o objetivo do cristão. Amém? Raquel? E é aquela coisa também, né? Quem quiser ganhar a sua vida, perderá. E quem a perder, a encontrará. Versículo então 24. a gente, exatamente, a gente, muitas das vezes, como o pastor Oswaldo falou, a gente espera sim, e com certeza a gente vai ter uma vida muito melhor com Jesus, mesmo passando por aflições, né, do que sem Jesus, mas é inevitável, a gente vai passar por momentos difíceis, e é aquela coisa, a gente não lançar uma expectativa, a partir do momento em que a gente aceita Jesus, ou que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, de que vai ser tudo perfeito. A gente tem que entender que não vai ser, é o que Paulo fala, né? É uma Nos bolha de sabão, gloriamos né, em todas as acredita, tribulações, para que gere perseverança, o caráter aprovado e a esperança. Isso mesmo. Versículo 24, Jesus ainda bate forte nessa questão do interesse. Eu estou lendo aqui na versão atualizada, tá? Diz assim: pois quem põe os seus próprios interesses, é o que a irmã Raquel disse aqui agora, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Né? Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que o primeiro critério para seguir a Ele é que você tem que esquecer seus interesses, por minha causa. Ou seja, seguir a Cristo, o processo de eu me tornar um seguidor de Cristo é o seguinte: há uma mudança no meu coração. Porque antes de Cristo eu buscava os meus próprios interesses. Eu buscava ser feliz, eu buscava ter dinheiro, eu buscava chegar ao topo. Sei aonde, mas eu quero chegar ao topo, né? Não é verdade, Joel? A gente fica assim, eu quero chegar ao topo e tal. Mas depois que nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, há uma mudança, há de se ter uma mudança no nosso coração, na qual eu não tenho mais interesse, agora eu sirvo ao interesse dele. Amém. Né? É o interesse de Deus. Isso. É o reino de Deus, né? Então, o primeiro critério que Jesus fala aqui para nós é esse, né? Se alguém quer ser meu seguidor, primeiro passo, esqueça os seus próprios interesses. Esqueça o orgulho. Então, pastor, eu não posso mais planejar, eu não posso mais, vamos dizer assim, querer ter dinheiro, querer ser promovido? Pode. Mas você tem que verificar se isso é da vontade de Deus ou não. Da vontade de Jesus ou não. Né? Porque às vezes não é. Não é? É negar. Isso aí é o segundo ponto. Calma que eu não cheguei aí ainda, né? Que esqueça os seus próprios interesses. Aí o segundo critério é esse. Né? Seus próprios interesses. E esteja pronto a cada dia para morrer como eu vou morrer. Renuncie a si mesmo, né? Como o pastor Oswaldo disse, esteja pronto para cada dia para morrer, porque o caminho de Cristo é um caminho de morte, morte do eu, né? Para os irmãos entenderem, o evangelho ele vai na contramão do mundo. Por quê? Porque no mundo, o que acontece no mundo? No mundo as pessoas vivem para depois morrer. Por isso que muitos têm medo da morte. Já viu aquela frase? Vamos curtir a vida, porque a vida é curta, né?
Então, e eu acho engraçado esse negócio de curtir a vida, né? Porque aí o nego vai pra balada, né? A pessoa vai, bebe todas, a pessoa fica com todas, prejudicando todo mundo, porque pensa que amanhã não vai estar viva, né? Essa questão do aproveitamento da vida, né? Se deixar, ela faz tudo num dia só, com medo do amanhã. Com medo da manhã. Tinha uma pergunta que o pessoal fazia, eu não vejo mais fazer. Se você descobrisse que você ia morrer amanhã, o que você faria hoje? Aí o camarada diz, não, eu vou pegar dinheiro emprestado. Tipo, o pensamento das pessoas é o seguinte, prejudicar os outros. Deixar um dano para o outro. Poucas pessoas, teriam esse pensamento de orar a Deus, ir na igreja e tal, né? O benefício de si próprio, O benefício de si próprio. Exatamente. Mas o Evangelho, é preciso que nós entendamos que o Evangelho vai na contramão do mundo. Porque enquanto no mundo você vive para depois morrer, o Evangelho primeiro você tem que morrer para depois viver. Como entender isso? Né? Como entender isso? Né? Como passar para o nosso ouvinte essa verdade, né? E o que você estava falando anteriormente, nós já chegamos até a conversar aqui. Como podemos fazer a vontade de Deus? Porque essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus. E nós ficamos resistindo. Nós ficamos colocando barreiras, né? A gente não renuncia. Não, né? Muitas coisas. Porque às vezes, irmãos, é fácil. Você aí que está nos ouvindo, acho que é fácil a gente estar falando aqui, mas a gente vive isso também. Todos é um os dias. conflito dentro de nós mesmos. Pois é. Né? Não pense porque nós estamos firmados na palavra de Deus que nós não seremos questionados. Não, a palavra de Deus ela é um questionamento para a nossa vida, sim. Né? E nós vamos enfrentar isso também. Né? E verdadeiramente é isso que eu penso também. É uma renúncia diária, é um propósito de busca diária de seguir a Cristo, né? E de fazer a vontade dele, porque em alguns pontos a gente coloca assim, até aqui eu deixo Deus me comandar, agora daqui para cá sou eu que comando. Sou eu que não quero. é. Sou eu que Ou é totalmente, irmãos, ou não é. É que nem o sim, não, não. Ou é sim, ou é não. Não tem como você liberar parte da sua vida para Deus comandar e a outra parte você querer. Não funciona, não é dessa forma. Né? Então tem que ser totalmente, tem que ser integralmente. Né? Aí eu vou ler um outro texto aqui, que está no capítulo 9 mesmo, versículo 57. Olha só como que essa questão que o irmão Pedro está abordando aqui é uma coisa interessante. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus, eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Olha só, um voluntário. Pareceu um voluntário. Deve ter ouvido, né, o convite de Jesus. Chegou para Jesus e falou, ora, eu estou pronto para seguir o Senhor para qualquer lugar. O que Jesus disse? As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. Então, a primeira lição aqui, que seguir a Cristo, não vai buscando o interesse, porque você vai ficar iludido, né? Você vai ficar iludido. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, que ele estava falando assim, que infeliz é aquele que entra no Evangelho procurando interesse, porque ele vai se frustrar. Sim. Ele vai se frustrar. Porque se o filho do homem não teve descanso, o que dirá? De nós. O que dirá os seus seguidores, né? Aí, ele disse para o outro homem, versículo 59, venha comigo. Então, no primeiro caso, alguém se oferece, buscando interesse. No segundo caso, Jesus que chama. Ó, o segundo caso aqui, ó, venha comigo. Mas ele respondeu, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. E Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Aleluia. Nós temos que entender o que estava acontecendo aqui. A impressão que dá, né, pastor Oswaldo, que o homem estava no velório.
Não. Na época de Cristo, como que era o costume da época? O costume da época era o seguinte: quando uma pessoa falecia, ela era preparada, né? O pessoal passava perfume, né? Passava lençol, né? E colocava o corpo no sepulcro, uma caverna, né? Colocava numa caverna. E havia um tempo determinado do corpo se decompor e virar osso. O que se enterrava não era o corpo. O que se enterrava era o osso, os ossos da pessoa. Então, quando Jesus chega para esse cidadão e diz: vem, segue-me, o que esse cidadão estava dizendo? Estava dizendo o seguinte: ó, deixa o meu pai virar osso, deixa eu enterrar o meu pai primeiro, aí depois eu vou te seguir. Aí aqui está uma segunda lição, né? É que quantas vezes nós damos desculpas para Jesus de fazer algo para ele, né? Tipo assim: Jesus, deixa eu terminar minha faculdade primeiro, depois eu vou, né? Ah, Jesus, deixa eu me aposentar primeiro, né? Aí depois eu vou. Ah, deixa eu ganhar dinheiro primeiro, aí depois eu vou aceitar aquilo que o pastor está pedindo para mim, fazer na igreja. Irmãos, primeira coisa, nós não sabemos quanto de tempo que nós temos na Terra. É verdade. Então, às vezes, nós planejamos algo na qual, quem te garante que isso vai acontecer? Quem te garante que isso vai acontecer, que você vai se formar, que você vai ser promovido, que você vai se aposentar? Ainda mais com essa reforma da Previdência ainda, aí que vai ficar mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda, né? Além do que também o nosso ele é tão enganoso, né? Como fala que o enganoso é o coração do homem. Profeta Jeremias. E às vezes Deus dá essa oportunidade da gente fazer aquilo primeiro e depois a gente passa vergonha porque a gente não consegue atender o chamado do mestre. Pois é. Porque ele falou: olha, eu esperei, você não fez. Então a gente tem que atender o chamado pela fé, né? Se frustra, né? Na verdade, já é uma frustração, né? Depois você para, você cai em si e fala: puxa, né? Foi me dada a oportunidade de poder fazer algo e eu pensei em mim primeiro. Pensei na riqueza, pensei no bem, né? E se nós não encararmos, como eu falei no início, de que temos que colocar que somos privilegiados, separados para fazer a boa obra, vai ser muito difícil, né? E interessante essa passagem, né? Porque temos que estar atento e pronto ao chamado do mestre. Pronto ao chamado do mestre, né? Porque a nossa recompensa não é aqui. Não né? É duro a gente falar isso, irmão, mas a nossa recompensa não é aqui. Né? Aqui nessa terra nós estamos de passagem, né? Pois é. E as pessoas do mundo não entendem isso. Como você falou, eles querem viver hoje, quer balada, quer isso, quer carro, quer estar no top, quer curtir, mas não estão preocupados com a sua vida espiritual. Não né? Não. Com a vida eterna. É a vida eterna. Então, a sua vida espiritual aqui e a vida eterna, né? Precisamos olhar, né, para esse lado e ver que tudo isso aqui é passageiro, né, Raquel? É interessante que também quando Deus nos chama, né, o pastor Oswaldo, ele sempre vai requerer algo que a gente mais gosta. É aí que está. Tá aqui, né? Aí que tá. Será que a gente está disposto a entregar? É isso mesmo, né? Jovem rico, né? Jovem rico, né? Antes de entrar nesse tópico da Raquel, olha só. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro desde que eu volte, sepulte o meu pai. Jesus disse, né? Desde que os mortos sepultem os mortos. Mas você vai e anuncie o reino de Deus. Ou seja, não se preocupe com isso. Porque isso aí que você está preocupado, eu já resolvi. Jesus está dizendo: alguém vai fazer isso. O que eu tenho para você é muito maior que é o reino de Deus. Isso me faz lembrar de uma história do Billy Graham, pastor Billy Graham, que morreu o ano passado, evangelista, grande evangelista. Sim. Ele foi convidado para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. Ele foi convidado. E ele chegou e disse assim: olha,
eu vou recusar, porque eu não posso me rebaixar tanto, porque eu já tenho uma tarefa, eu já tenho uma missão, e a minha missão é servir o reino. Amém. Então, quando Jesus te faz o convite de você servir a Ele, você não está servindo qualquer coisa, você está servindo a um reino que a cada dia está se manifestando nessa terra. E que um dia esse reino ele vai ser concretizado com a volta do Senhor. Ele está voltando. E quando ele voltar, esse reino vai ser materializado. E todo olho verá. E todo olho vai ver quem é do reino e quem não é do reino. Né? Então, quando se fala de reino de Deus, se fala de algo muito profundo, de algo muito assim que nós não imaginamos o que é, né? Agora, voltando para o tópico da irmã Raquel, aí eu quero continuar, porque teve um outro homem que disse, esse é o terceiro caso, né? Eu seguirei o Senhor, e já se prontifica. Mas primeiro, deixe que eu vá me despedir da minha família. É o que a irmã Raquel disse aqui, né? Pode repetir, irmã Raquel, o que você disse? O que quando Deus nos chama, Ele sempre vai pedir aquilo que a gente mais ama. Vai pedir aquilo que a gente mais ama. Aí Jesus olha para ele, olha só, pastor Oswaldo, o que Jesus disse para ele? E Jesus respondeu, quem começa a arar a terra, ou seja, quem coloca a mão no arado, né? A versão tradicional, e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Forte. Pesado. Não é? Então é isso aí. Seguir a Cristo é isso que a irmã Raquel falou. Jesus ele vai pedir algo que mais significa para você. Ou seja, irmãos, é acima da sua própria família. É acima do seu filho, é acima da sua esposa, né? É acima do seu ente mais querido. Porque primeiro é Jesus. É para Ele, é por Ele, é para Ele que tem que ser todas as coisas. Então, é negar-se as coisas e olhar para Ele. Ele tem que ser a primícia em tudo, né? Se nós pararmos aqui como, não vai. Ele está dizendo aqui que você não é apto para o reino de Deus, né? E quão difícil é para nós, né? Falar, puxa vida, mas como essa palavra é dura, como essa palavra é difícil, mas ela é a verdade. Ela é a verdade. Jesus tem que ser acima de tudo. Se não for assim, irmãos, nós iremos caminhar com muita dificuldade. Lógico, eu não estou dizendo que você não tem que amar a sua família, que você não tem que ser seu lazer com sua família. Não. O que eu estou querendo dizer é que seguir a Cristo significa renúncia, gratidão, amor e sacrifício, né? Então tem todos esses tópicos, né, Joel? Verdade, Pedrão. E só um comentário breve aqui, que falando isso que vocês já estavam comentando aqui sobre Deus pedir aquilo que a gente mais ama. A gente tem um exemplo, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, que o que ele mais amava era o dinheiro. Jesus pediu para ele vender tudo que tinha e dar aos pobres para poder segui-lo. Isso, jovem rico, desculpa. E outro exemplo que nós temos é com Naamã, se eu não me engano. Naamã, o que ele tinha de mais importante para ele era o seu orgulho, o seu status. E talvez entrar no Jordão fosse para ele uma vergonha. E tanto que ele ofereceu o dinheiro que o profeta pediu. Falou assim, não, que o profeta quisesse. Falou, o quanto que você quiser em dinheiro eu posso te dar. Eu posso te pagar em riquezas, eu posso te pagar em investimentos, em tudo que você quiser eu posso pagar. Só que o que era importante para ele não era o dinheiro. E Deus sabia o que era importante para ele era o status dele, o orgulho. E o que Deus pediu foi exatamente que ele entrasse no Rio Jordão e desse os 7 mergulhos. E eu acho que é exatamente isso que a gente estava falando. Deus pede aquilo que nós mais estimamos. Isso mesmo. Isso mesmo. O irmão Gilberto está falando aqui, vou ler aqui. Eu me lembro
quando com 16 anos fui me batizar nas águas e a minha mãezinha sentada na mesa às 6 horas da manhã e eu saindo para ir para o meu batismo. E ela me falou assim: filho, você vai mesmo? O seu pai está nervoso. E eu estou preocupada com isso. Aí eu falei para ela dessa forma: minha mãe, não é nem a senhora e nem meu pai que vai me dar salvação. E se for preciso deixar vocês pelo meu Deus, assim farei. E fui ao meu destino até hoje. Amém. Olha só, tá vendo? Então nós temos casos assim de pessoas, né, que enfrentaram a família, né? O irmão Pedro estava lendo um texto aqui em Mateus, né? Jesus fala que ele veio trazer o quê? A divisão, né? A divisão, né? Jesus não veio trazer a união, veio trazer a divisão. Pode ler esse texto para nós? Posso, vou ler aqui, ó. Mateus 10, 34 a 39. Jesus afirmou claramente o que significa segui-lo. Ele disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á, como a irmã Raquel falou. Quem todavia perde a vida, por minha causa, achá-la-á. O que ele está querendo dizer aqui? Jesus trazendo uma espada, olha lá, e virando os membros de uma família, umas para com os outros, pode parecer um pouco duro, principalmente depois das palavras como essa, né? Para que todo mundo que nele crê não pereça. Há um embate, né? Mas, no entanto, Jesus abrandou a verdade, e a verdade é que seguindo leva a escolhas difíceis, como nós falamos, não vai ser fácil, né? Vai chegar um ponto que você vai falar: puxa vida, será que Deus requer isso mesmo de mim para poder continuar, para segui-lo verdadeiramente? Né? É um caso muito difícil. E isso não é um caso específico do Novo Testamento, do Antigo Testamento, né? O irmão Joel já citou Naamã, a gente pode estar citando também Abraão, né? Deus pede a Abraão: Abraão, você está me trocando pelo seu filho, eu quero o seu filho, né? Eu quero testar você, se a sua fé, se a sua prioridade está em mim ou no seu filho, porque aquele filho era tudo para Abraão, era o que o Abraão mais esperava na sua vida, era ele, né? Tanto é que ele sai da sua terra para ir para Canaã por causa dessa promessa, né? Então é uma coisa muito interessante ouvir esses testemunhos, né, que o irmão Gilberto disse aqui, de estar em conflito. Seguir a Cristo é estar em conflito. Aqui no Ocidente a gente não vê muito isso. Antigamente a gente tinha história de irmãos que sofriam isso, né? Mas hoje em dia, por Evangelho está na moda. Está na moda hoje as pessoas falar que é evangélico. Está na moda as pessoas dizer assim: olha, eu sou evangélico, e continuar as suas práticas antigas, tá? Isso está na moda. Mas no Ocidente, no Oriente, nos países muçulmanos, nos países onde o evangelho é proibido de ser pregado, o que acontece? Nós não entendemos isso, mas a pessoa, quando recebe a Cristo como Salvador, ela perde tudo na vida. Ela perde sua casa, ela perde seu emprego, ela perde seu nome, ela perde o seu status. O governo vai lá, coloca ela e a família dela numa prisão, num campo de concentração, né? E a gente não entende. Vamos orar para Deus, para Deus livrar eles da perseguição e tal, mas eles estão cumprindo o chamado de Jesus, que o chamado de Jesus é esse mesmo, de perder a própria vida, né? Né? Então, eu já vi um filme uma vez, eu acredito que vocês já devem ter visto, que uma equipe entrou numa área do continente africano procurando a fonte da vida. Não sei se vocês já viram, né?
um ator muito conhecido aí, que faz esses filmes de aventura aí. E muitos morreram pelo caminho, até que eles encontraram lá uma fonte que dizia que dava vida, né? E eu vejo assim, seguir a Cristo, você entra em muitos conflitos porque você vive sob a perspectiva humana e sob a perspectiva espiritual. É pela fé. Então, quando essas pessoas que estão sendo perseguidas lá, mortas e totalmente rejeitadas pela família, porque se a família lá no Oriente não rejeitar, ela morre também. Morre se também. ela for esconder um cristão, ela morre. Quando o cristão aceita Jesus e ele sabe dos riscos da prisão e da morte, é porque ele encontrou realmente Jesus, que é a fonte da vida. Ele enxerga Jesus como a única e verdadeira fonte de viver para sempre. Não é assim que diz no livro de João? Né? Capítulo 11, 25. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Ainda que esteja morto. Eles amam a Deus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas em outra passagem ele fala: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como o morto pode crer em Cristo? Pois é. Né? Mas verdade. aí né? Ele está falando do morto espiritual. Mas vai mais além ainda. Jesus pregou para os mortos. Amém. Aqueles que morreram esperando a promessa, Jesus pregou. Essa palavra ela é abundante. Ela não é somente não é para quem está morto espiritualmente. Não. Quem morreu fisicamente esperando a promessa não ficou sem o cumprimento da promessa. Amém. Jesus desceu lá e falou: olha, eu vim e morri para que, se vocês crerem, vocês sejam salvos. Então, essas pessoas que sofrem lá no Oriente, elas tiveram esse verdadeiro encontro com o Senhor. Eu vejo dessa forma, né? Então, eles seguem a Cristo irredutivelmente. Não tem outra alternativa para eles. Não existe um preço. Não existe algo que possa cobrir esse preço, que é a vida eterna. Com certeza. É a única forma que dá para a gente entender isso, os riscos que eles escorrem lá. Pois é. Talvez o versículo que mais explique esse sentimento deles está na parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz assim, é uma pequena parábola, né? Na versão atualizada, que diz assim: o reino do céu é como um tesouro escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. Né? Então eu fico imaginando, né? Aí depois do versículo 45 ele repete a mesma história com um personagem diferente. Ó. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Imagina a situação: a pessoa encontrou a pérola, eu vou comprar aquela pérola, vou vender tudo, vou vender meu carro, vou vender minha casa. Os familiares dizendo: o que você está fazendo? Você está colocando tudo à venda? Eu estou colocando. Por quê? Não, encontrei algo de muito mais valor, né? Então os valores do reino de Deus é muito mais alto do que aquilo que nós estamos muitas vezes buscando, né? Muitas vezes buscando. Agora, para caminhar para o encerramento aqui, servir a Cristo também tem a ver com a questão da motivação, né? Qual é a motivação de servir a Cristo, né? Por isso que eu fiz questão de colocar esse amor, essa música, né? A essência de Deus, que é o amor. E aí isso a gente vai interligando com o nosso programa que nós tivemos no mês passado, quando a gente falamos sobre o amor, o cristão e a prática do amor. Porque de nada adianta nós servirmos a Cristo e não tivermos amor a Ele e amor ao nosso próximo, né? Nós temos que ter esse amor, ter essa motivação que é o bem da pessoa. Porque o amor nada mais é do que isso, né? Do que você chegar e fazer as coisas
por puro desempenho, né? O irmão Cleiton. Eu ia ler aí, mas peguei. As pessoas muitas vezes entram na igreja buscando consolo para o seu sofrimento, mas quando chegam, os líderes lhe prometem prosperidade, porém quando não alcançam tal promessa, essas pessoas perdem a esperança e se afastam. Devem ensinar, né, os líderes no caso, devem ensinar que passaremos sofrimentos, porém em Cristo somos pacificados e conseguimos aguentar os sofrimentos, na esperança da vida eterna. Muito bom o programa, abraço, obrigado, irmão Cleiton, né? É interessante, né? Porque às vezes essa ilusão, essa decepção que nós temos muitas vezes é por falta de ensinamento também. Não é? Né, Raquel? Por falta de ensinamento, porque às vezes nós estamos na igreja, o pastor, né? Os pastores. Deus vai dar vitória para você. Deus vai abrir a porta para você. Você vai parar de sofrer agora. E tal, e tal, e tal. E o povo vai, acredita, mas o negócio piora. Aí ele aceita Jesus, no outro dia ele pede um emprego. Né? Então, porque, né? Fazer o quê? É a vida. Não é desse jeito. Aí chega em casa, o pai não gosta, a mãe não gosta, a esposa não gosta. Você virou crente, e agora? É o que nós lemos aqui no texto, né? A divisão, né? Então, o resumo é o seguinte, resumindo tudo. Aqui está o convite para você. Você é seguidor de Cristo? Você quer seguir a Cristo? A que preço que você está pagando em dizer que é seguidor de Cristo? Um pouco que nós conversamos aqui, deu para sentir que o que Deus espera de nós é muito mais alto, é muito mais, são padrões na qual por nós não iremos conseguir. Mas a Bíblia diz que nós temos um Consolador, o Espírito Santo, é Ele que nos ajuda. E é por isso que Ele está entre nós, para te ajudar a vencer essas barreiras, vencer essas situações difíceis que muitas vezes nós enfrentamos. Então a minha oração é que essa conversa nossa aqui possa te ajudar a esclarecer que é necessário seguir a Cristo. Não é só falar que é evangélico, não é só ir na igreja. Seguir a Cristo tem muito mais a ver com um sentimento de coração do que com os afazeres e com o desempenho. Amém? Irmão Pedro, palavra final. Eu quero só deixar 2 versículos para a meditação dos ouvintes. Amém. Bem conhecido, Mateus 6, 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, não se preocupe com as coisas materiais, né? Lógico, todos querem ter vida próspera, tá bem. Isso faz parte, isso é bênção também, né? Mas procurem o reino de Deus, porque lá é coisa que maravilhosa. Eu não sei explicar porque eu ainda não cheguei lá, mas nós temos pelo Espírito Santo uma sensação que é maravilhosa, é indescritível. Então, não se apegue às coisas materiais e viva cada dia o seu dia na promessa e no caminho do Senhor. E que Deus abençoe o seu lar e a sua família, em nome de Jesus. Amém, irmã Raquel. Consideração final? Eu quero também deixar, né, para os ouvintes e para nós aqui também, né, Amém. que nós continuamos perseverando, né, perseverando aí para seguir a Cristo. Nós sabemos que todos os dias nós temos que matar nós mesmos, né, renunciar, sacrificar, mas é algo que vale muito a pena, né, nós estarmos com Jesus e também caminharmos para ter a nossa vida eterna é algo que vale qualquer coisa. Glória a Deus. Irmão Joel? Amém. Só dizer que é exatamente isso que nós estávamos comentando aqui,
que todo dia vai vir as aflições nas nossas vidas, né? Como já foi dito, no mundo teremos aflições, mas a nossa busca pela santidade e por estar mais próximos de Deus é uma busca diária, então nós devemos fazer isso todos os dias. Amém. Pastor Oswaldo? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter estado aqui. Glória a Deus. E a vocês que tão carinhosamente estenderam esse convite, aos ouvintes que estão nos ouvindo, dando esse privilégio, essa audiência, né? E dizer que eu sou um privilegiado e também você que está nos ouvindo é privilegiado, e todos aqueles que quiserem e crerem nas promessas do Senhor têm oportunidade de tomar posse desse privilégio. Amém. Glória a Deus. E esse aqui é o nosso programa Aos Pés da Cruz, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos, Congregação do Santo Inês 1. Nosso endereço é Rua Ricardo Paiva Vieira, número 251, o nosso ponto de referência, em frente ao Parque Ecológico do Santo Inês 1, né? Nossa igreja, os dias de culto é quarta-feira, culto da família, sexta-feira, culto de ensino, domingo pela manhã, a nossa maravilhosa escola bíblica dominical. Amanhã nós vamos falar sobre o dinheiro, hein? Amanhã o negócio vai, como diz o pessoal aí, vai ser forte amanhã, né? Então, escola bíblica dominical, e à noite o nosso culto de Santa Ceia, né? Nosso culto de Santa Ceia. Você que está aqui em São José dos Campos, né? Está em viagem, a trabalho, às vezes está procurando um lugar para estar cultuando a Deus, né? Você é o nosso convidado a estar conosco, né? Você que também está morando no Santo Inês 2, 3, Coqueiro, né? Santa Maria, região leste, né? Você é o nosso convidado a estar lá junto conosco, cultuando a Deus. Nossa igreja é uma igreja muito receptiva, muito amorosa, abraça todo mundo, e você é o nosso convidado especial. Esse é o programa Aos Pés da Cruz, programa todo sábado às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Shalom, uma rádio abençoada. Agradecemos o irmão Herbert aqui também, que tanto tem nos ajudado a fazer esse programa com muito amor e carinho. Baixe o aplicativo, né? Tem um aplicativo também, você pode estar baixando o aplicativo da Rádio Shalom, e aqui também pelo Facebook. O nosso programa, ele também vai estar disponível toda segunda-feira no YouTube, no canal Evangelista Saulo Nunes, programa Aos Pés da Cruz. Esse programa vai estar disponível segunda-feira lá também tem todos os programas. Então eu conto com você. Obrigado pelo carinho, obrigado pelos irmãos, a irmã Rosa Lúcia, a irmã Amanda também, a irmã Gilda, que pediu oração. Nós vamos orar agora, né? Nós vamos orar agora, né? Aproveitar que o pastor Oswaldo está aqui. Vamos orar, pastor Oswaldo, pelos pedidos de oração, né? As irmãs, teve irmãs aqui que pediram, né? A irmã Zilda, outra pediu pela família. Vamos orar? Faça essa oração para a gente. Amém? Glória a Deus. Senhor, Deus maravilhoso. Isso. Nós te damos graça, Sim, Pai, Senhor, pelo privilégio glorioso de estar neste programa, Senhor. Agradecemos, Pai, pela vida de todos aqueles que estamos ouvindo, Senhor. E os pedidos de oração que chegaram aqui, nós apresentamos ao Senhor, que é poderoso e que é, Senhor Deus querido, benigno, longânimo, e pode conceder a vitória, Senhor, entrando dentro dos lares, dentro das cadeias, dentro dos hospitais, Senhor, dentro das escolas, onde estiver, Senhor Deus querido, um necessitado, esperando, Senhor Deus, uma vitória, uma libertação e uma cura, e principalmente, Senhor Deus querido, a salvação. Que haja, Senhor Deus querido, nesta manhã, um grande milagre, Senhor, na vida de todas essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ótimo sábado, ótimo final de semana, e sábado que vem estaremos aqui com mais um programa Aos Pés da Cruz. E o próximo programa, né? Vale Kids, né? Você que tem criança está na internet assistindo outras coisas, convida as crianças agora para estar assistindo aqui a nossa rádio, aqui, Rádio Shalom,
Programa abençoado de Deus também, Vale Kids agora, em nome de Jesus. into the house of the Lord. We're going to celebrate together in one accord. We're going to sing, we're going to dance, we're going to clap our hands and glorify the Savior with all our strength. Learn how to worship with the person standing next to you, because when we get to heaven, that's what we're going to do. So make a joy